Olá você! Bem-vindo ao episódio 12 dos nossos bate-papos sobre economia. Aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio e nos próximos, nós vamos conversar sobre a elasticidade, principalmente sobre elasticidade, preço e demanda. Sobre a capa desse slide, como é que será que a tal de elasticidade nos ajuda a entender o consumo de cigarros e como analisar as ações de combate ao tabagismo? Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, então não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e clicar no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre os dois primeiros itens da pauta. No caso, o consumo de cigarros e uma introdução ao conceito de elasticidade preço da demanda. Basicamente, do ponto de vista econômico, existem duas maneiras de reduzir a quantidade demandada de tabaco. A primeira, aumentar o preço dos cigarros através de altos impostos, e a segunda, desestimular o consumo através da imposição de regulações. Nós vamos analisar essas duas possibilidades. Maneira número 1. Aumentar o preço dos cigarros através de altos impostos. Vejamos a seguir. Vamos utilizar para análise o gráfico preço versus quantidade. Então, nós vemos a curva azul de oferta de cigarros, O1, e a curva vermelha de demanda por cigarros, D1. A partir de agora, vamos começar a reparar na inclinação dessas curvas, ou a sua elasticidade. Podemos notar que a curva azul de oferta é menos inclinada, enquanto a curva vermelha de demanda possui uma inclinação acentuada. Vamos acompanhar o raciocínio. Quando se aumentam os impostos, isso significa um choque negativo na oferta. Então, a curva de oferta azul O1 se desloca para cima e para a esquerda, para a posição da curva amarela O2. Já a curva vermelha de demanda se mantém inalterada. O que observamos é que no novo ponto de equilíbrio E2, o preço P2 é bem maior do que o preço P1. Porém, a quantidade Q2 em relação à quantidade inicial Q1 não se reduziu na mesma proporção do aumento de preços. Isto ocorre porque, como os fumantes são viciados em nicotina, apesar do grande aumento de preço, não reduzem tanto o seu hábito de fumar. Por isso, a curva vermelha de demanda por cigarro é muito inclinada, quase vertical. Disse então que a elasticidade preço-demanda por cigarro é pequena ou inelástica. No Brasil, os impostos incidentes sobre cigarros estão na faixa de 80%, o que impacta no valor do preço do cigarro. Os estudos nos Estados Unidos mostram que um aumento de 10% no preço dos cigarros provoca uma redução média de 4% na quantidade demandada por cigarros. No caso dos adolescentes, esse mesmo estudo mostra que, já que eles possuem limitação do dinheiro disponível, essa redução chega a 12% da quantidade consumida. Muito bom, 10% no aumento do preço, redução de 12% no consumo pelos adolescentes. Porém, o problema apontado com os adolescentes é o produto substituto para o cigarro. Lembram da aula 4 sobre demanda e o conceito de produto substituto? Banana ou maçã na vitamina? Então, no caso aqui, o produto substituto para o cigarro é a marihuana ou maconha.
lembrar que na maioria dos estudos a maconha é considerada uma droga de entrada. Outro fato também é que com o efeito do aumento de impostos e com o consequente aumento no preço de venda dos cigarros, isso causa um grande estímulo ao crescimento do mercado negro de cigarros. No caso do Brasil, os cigarros produzidos e contrabandeados do Paraguai já representavam, em 2017, 48% de todos os cigarros vendidos, ou seja, metade do mercado nacional de tabaco. Só para dar uma dimensão de valor, o faturamento da cadeia na economia formal de tabaco no Brasil é de 29 bilhões, sendo 22 bilhões de reais de consumo interno. Vamos ver a seguir um vídeo sobre esse mercado negro de cigarros no Brasil. 45% dos cigarros vendidos em São Paulo são falsos e contrabandeados, principalmente do Paraguai, um crime que atinge diretamente a economia. Só no ano passado, o Estado deixou de arrecadar mais de 2,5 bilhões de reais em impostos. 4h30 da manhã, região central de São Paulo. Em uma rua do Brás, o vendedor informa o preço de cada caixa com 50 pacotes de cigarro. Tá saindo quanto a caixa do leite aí? 800, aí. Quanto? 800. E o Samarino? O Samarino tá 950. O preço varia. Tá saindo quanto, moça, a caixa aí? Qual deles? Do leite. Leite? 760. Quem compra aqui revende os cigarros pela cidade. No Parque Dom Pedro II, vários ambulantes oferecem pilhas de pacotes em bancas improvisadas e em locais com grande circulação de pessoas. Esses cigarros são fruto de um esquema de contrabando. Geralmente, são produzidos no Paraguai e atravessam a fronteira com o Brasil por estradas do Mato Grosso do Sul e Paraná. Depois, as cargas são redirecionadas para as capitais, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. As apreensões são frequentes e a audácia dos criminosos sem limites. Aqui, os cigarros foram escondidos em um caminhão-tanque, mas nem sempre a carga é transportada em veículos grandes. Existe aquele pequeno contrabandista, um contrabandista menor, e aí ele pega o carro, um carro oco que a gente chama, né, o formiguinha, ele vai trazendo de pouquinho. A gente já pegou cigarro dentro do cárter de óleo do carro, dentro do filtro de ar, aonde vai cabendo o cigarro ele vai colocando. Também é possível encontrar esses cigarros na zona norte de São Paulo. Bancas oferecem os produtos na frente das estações Santana e Tietê do metrô. Nossa equipe comprou um desses maços falsificados de uma marca nacional. O preço, R$ 2,00, quase 4 vezes mais barato que o original, que compramos por R$ 7,75. Os contrabandistas reproduzem o rótulo, as indicações do Ministério da Saúde e até o selo do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, que não foi pago. Também compramos um maço de uma marca falsificada do Paraguai. Mesmo preço, R$ 2,00. Neste caso, não encontramos o produto no mercado legalizado. Por dentro, os cigarros falsos e verdadeiros também são quase idênticos, mas a composição é sempre duvidosa. De acordo com uma pesquisa do Instituto Datafolha, as marcas paraguaias e clandestinas representam 45% do mercado de cigarros em São Paulo. É quase a metade. O que também chama a atenção é o montante que deixa de ser arrecadado pelo governo do estado pelo não pagamento de impostos. Um prejuízo que no ano passado chegou a 2,680 bilhões de reais. Para o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o aumento de impostos sobre os originais é outro fator que estimula a lucrativa cadeia dos falsificados. Quando se aumenta o imposto, você pode diminuir sim o mercado legal, desde que não haja uma ameaça concreta, como estamos tendo aqui no Brasil, do crescimento do ilegal. É óbvio, esse dinheiro não está indo para arrecadação, não está indo para a geração de impostos, de investimentos, de empregos. Está indo para as organizações criminosas, que têm aí uma fonte de recursos bilionária.
A Polícia Civil afirma que todo o material apreendido envolvendo o contrabando é encaminhado para a Polícia Federal. De 2015 até o momento foram apreendidos mais de 840 mil maços de cigarros e 110 pessoas foram presas. A Polícia Militar esclarece que realiza policiamento ostensivo e preventivo na região do Brás. A pena para esse tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão. A segunda maneira de reduzir a quantidade demandada de tabaco é através de imposição de regulações, com ações de desestímulo ao consumo. Basicamente, seguem o princípio visto no episódio número 7 de influenciar um dos fatores que afetam a demanda, a preferência dos consumidores. As regulações impostas se utilizam das ferramentas de propaganda e marketing. Primeiro, proíbem a propaganda de cigarro em todos os meios de comunicação de massa, rádio, televisão, outdoors. Segundo, fazem a propaganda negativa do produto, através de obrigar a estampar alertas de saúde e fotos chocantes nos pacotes de cigarro, além de promoverem campanhas institucionais sobre os malefícios do tabagismo. Mais uma vez, vamos utilizar o gráfico preço versus quantidade para observar o efeito das ações de regulação. Do mesmo modo anterior, a situação inicial é idêntica. Temos a curva azul de oferta de cigarros O1 e a curva vermelha de demanda por cigarros D1, determinando o ponto de equilíbrio de mercado E1. Quando é proibida a propaganda de cigarro e promovida as campanhas de desestímulo ao consumo, observamos que a curva azul de oferta permanece inalterada. Porém, isso provoca um choque negativo na demanda. Então, a curva vermelha de demanda D1 se desloca para baixo e para a esquerda, para a posição da curva roxa D2, determinando um novo ponto de equilíbrio E2. No novo ponto de equilíbrio de mercado E2, o preço P2 é só um pouco menor que o preço inicial P1. Porém, a quantidade Q2 é reduzida substancialmente em relação à quantidade inicial Q1, numa proporção bem superior à variação do preço. Como já podemos deduzir, esse efeito está relacionado com a inclinação da curva azul de oferta, pouco inclinada, e da curva vermelha de demanda, muito inclinada, ou as suas elasticidades. Portanto, o efeito das restrições à propaganda e das campanhas de desestímulo gera, no longo prazo, uma maior redução no consumo de cigarros do que o simples aumento de impostos. Na prática, no combate ao tabagismo, todas as ações são utilizadas simultaneamente, tanto o aumento dos impostos como as regulações de proibição de propaganda, assim como restrições de locais onde é permitido fumar e também campanhas de desestímulo ao consumo. No Brasil, os dados sobre o tabagismo de 1992 a 2017, isto é, em 25 anos, apresentam os seguintes valores. O percentual de fumantes na população masculina caiu de 29% para 12%, ou seja, uma redução de 17 pontos percentuais. Enquanto o percentual de fumantes na população feminina foi de 18% para 8%, ou seja, 10 pontos percentuais de queda. Apesar dessa importante redução, o Brasil ainda é o 8º país do mundo em número absoluto de fumantes, com 18,2 milhões de fumantes nos dados de 2017. Desses 18,2 milhões, 7,1 milhões de mulheres e 11,2 milhões de homens. Ainda é muita gente.
Agora, após observarmos no exemplo do cigarro o efeito da inclinação das curvas de demanda e oferta, vamos nesse episódio apenas dar uma introdução no conceito da elasticidade preço-demanda. A definição clássica de elasticidade é a medida do efeito de variação de uma determinada variável em outra. Existem alguns tipos de elasticidade, que comentaremos nos próximos episódios. Neste episódio, vamos apenas introduzir o mais utilizado nas análises econômicas, que é a elasticidade preço da demanda. A elasticidade preço da demanda é a medida do quanto a quantidade demandada de um bem reage à mudança do preço desse mesmo bem. Por exemplo, o que notamos de diferente nesses dois gráficos em relação à curva de demanda de sorvete de chocolate e a curva de demanda de remédio para câncer? Está na cara, né? É a inclinação das curvas de demanda. No sorvete de chocolate, vemos que quando P1 sobe para P2, a queda da quantidade Q1 para Q2 é bem grande. Traduzindo, se o preço sobe muito, a quantidade demandada diminui muito. Ou de outra forma, se o preço varia bastante, a quantidade vai variar bastante. Dizemos então que o sorvete de chocolate apresenta demanda elástica. Já no caso do remédio oncológico ao lado, observamos que mesmo quando P1 sobe bastante para o valor P2, a redução da quantidade demandada de Q1 para Q2 é bem pequena. Ou seja, a demanda pelo remédio quase não se altera. Dizemos então que o remédio para câncer tem demanda inelástica. Isso é bem lógico. Se você não tomar o remédio, você morre. Mas se você não tomar o sorvete, não dá nada. Você pode comer outra coisa. Ficou claro para você o conceito de elasticidade? Espero que sim. Espero que você tenha gostado deste episódio. Se gostou, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, como na foto do slide, vamos dar um mergulho de bang jump no conceito de elasticidade. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.